Vamos orar ainda. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente para recebermos a Tua palavra nessa noite, para recebermos a Tua porção nessa noite. Senhor, eu creio que o Senhor quer falar, edificar as nossas vidas, edificar a Tua igreja. Abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão assistindo pela internet. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Gil e pastora Ana foram para Prudente, na igreja do pastor Nivaldo, que um sobrinha deles está sendo ordenado ao ministério do marido, né? Então eles estão lá participando dessa ordenação, bem esse culto lá em Prudente. Por isso não puder estar conosco essa noite. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós terminamos mais ou menos a semana passada falando sobre isso, né? Eu estou falando uma sequência de palavras, ministrando sobre o centro, né? Jesus, a centralidade de Jesus na vida da igreja, a centralidade de Jesus nas nossas vidas, como você e eu precisamos ser discípulos de Jesus e não apenas pessoas que creem em Jesus, creem na palavra, creem na salvação, mas a palavra quer nos levar além. O Senhor quer nos levar além. Ele não quer apenas que você seja salvo no inferno. Isso é o início de tudo, é o primeiro passo. Por isso que ele fala que Ele é a porta. Ele é a porta da nossa salvação. Nós entramos pela porta, mas Jesus também fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele, se não for por meio dele. Então Ele é a porta, mas Ele também é o caminho que nos leva ao Pai, de volta à casa do Pai. Então, o propósito de Deus é não que a gente apenas seja salvo, não que nós nos tornemos apenas pessoas livres do inferno, livres das mãos do inimigo, que isso já é uma grande coisa, amém? Amém? Você já pode celebrar isso, se alegre por isso. Vira para o seu irmão e fala: você está salvo, você está seguro. Meu irmão, isso é uma grande coisa, é uma notícia muito boa. Evangelho significa boa notícia. Então essa é uma ótima notícia. Você está salvo. Você não vai mais para o inferno, você não corre mais o risco de ir para o inferno. Você está livre das mãos do inimigo, você está livre das mãos da morte. Você agora tem vida eterna. Isso é muito bom, mas tem mais para nós. Deus quer que você e eu nos tornemos seus discípulos, discípulos de Jesus. Sejamos embaixadores do reino de Deus, sejamos pequenos cristos, né? Pessoas que representam Jesus, ou até mesmo seja Jesus para as pessoas. Eu tenho falado isso, né? Seja Jesus para os outros. Faça como Jesus faria, pense como Jesus pensaria, haja como Jesus agiria, sinta o que Jesus sentiria naquela situação. Você já pensou, já parou para pensar, não é? Essas 4 áreas: os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas palavras e as tuas ações. Essas 4 áreas sendo controladas pelo Espírito Santo. O que você pensa, o que você sente, o que você fala e como você age. Se você conseguir nessas 4 áreas da sua vida ser como Jesus, você já vai para o céu. Não precisa nem segurar teu pé, te solto, você já sobe direto. Pensamentos que geram sentimentos, ou sentimentos. Normalmente o pensamento vem primeiro, né? Você pensa alguma coisa que gera um sentimento, pode ser bom ou ruim, conforme o pensamento. Se o pensamento for bom, se o pensamento for ruim, ele gera um sentimento bom ou um sentimento ruim. Se você der corda para esse sentimento bom ou sentimento ruim, vai gerar algum tipo de palavra na sua boca. Essa palavra pode ser um louvor, pode ser um ânimo, pode ser uma palavra boa, uma palavra de edificação. Ou se o sentimento é ruim, o pensamento é ruim, o sentimento é ruim, vai gerar uma palavra de murmuração, uma palavra ruim, uma palavra
que destrói. E consequentemente, muitas vezes, se você corta essas palavras, elas vão gerar atitudes que podem construir ou podem destruir. Então veja só, 4 áreas, meus irmãos: sentimento, pensamentos, tudo começa com os pensamentos, a mente produz sentimentos. Vamos supor, você lembra você passa na rua, num lugar que te lembra uma coisa ruim que aconteceu com você, né? Vamos supor, você passa num lugar onde um cachorro mordeu o calcanhar e te deu um trauma lá. Foi sem querer, viu, Silvio? Eu não relacionei uma coisa com a outra, acho que foi o subconsciente meu. É que a Silvia, pode contar? É que ela está fazendo o estudo, né, aqui o curso, na quarta-feira à noite, e ela veio de moto, e ela foi sair de moto para ir embora, ela foi pela ruazinha escura ali, e um cachorro avançou na moto, no pé dela, e ela perdeu o equilíbrio, com escuridão, caiu, e aí a gente só ouviu o barulho, né? A Daiane também estava saindo, estava conversando aqui na saída, a gente só ouviu o barulho, fomos lá ver, e graças a Deus não aconteceu nada, só ralou um pouco a moto, quebrou umas coisinhas, mas está tudo bem, graças a Deus. E o cachorro também passa bem, viu? Mas vamos pensar isso, né? Quer dizer, provavelmente ela não vai mais passar por aquela ruazinha de moto, ela vai pela parte mais clara. Mas às vezes você passa por um lugar, aquele lugar te traz um pensamento, te lembra alguma coisa. Que se foi bom, você vai lembrar com alegria, vai produzir um sentimento bom. Se foi ruim, você vai produzir um sentimento ruim. E aí depende como você reage, você pode falar algo bom ou algo ruim. Você pode xingar o coitado do cachorro, né? Falar dele, ou você pode falar, coitado do cachorro, né? É um animal, não sabe o que faz. Agora, se você leva isso a sério mesmo, você vai jogar pedra no cachorro, né? Ou você pode ir lá e ver o cachorro, né? Se está bem, está tudo bem. Tá. Você está entendendo? Conforme as tuas sentimentos, pensamentos, palavras e ações, você pode produzir algo muito bom ou algo muito ruim. Por isso que a nossa vida, meus irmãos, precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos tornar discípulos do Senhor, colocar essas coisas todas debaixo do domínio do Senhor. Porque sem o Senhor governando a nossa vida, nós não conseguimos pensar coisas boas o tempo todo. Nós não conseguimos ter sentimentos bons o tempo todo. Nós não conseguimos ficar muito tempo sem falar alguma coisa que não deveríamos falar, ou fazer alguma coisa que a gente não deveria fazer. Amém? É ou não é? Ou será que só acontece isso comigo? Quantas vezes eu não queria ter um sentimento ruim contra alguém, ou uma palavra ruim de crítica contra alguém, ou um pensamento que me passa pela mente? Claro que você não é responsável por todos os pensamentos. Tem pensamentos que são setas do diabo sobre a sua mente para ver se você morde a isca. Tem pensamentos que vêm direto do inferno. Amém? Pensamentos que vêm direto do inferno. E você precisa repreender. Falar, eu amarro esse sentimento, eu repreendo esse sentimento, eu repreendo esse pensamento. Vai para o inferno da onde ele veio. Volte para lá. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque tem pensamentos que não vêm de Deus. Por exemplo, um pensamento que leva alguém a pensar em morrer, se matar, né? Esse pensamento não pode, em hipótese nenhuma, ter vindo de Deus. Você não precisa nem orar para discernir. É claro que isso vem do inferno. É claro que isso vem do diabo. Por quê? Quem quer matar, roubar e destruir as nossas vidas? Satanás. Então essas coisas, quando passam pela nossa mente, você já pode falar, em nome de Jesus, eu não aceito isso, eu repreendo esse pensamento em nome do Senhor Jesus. E o que você faz com isso? Você limpa a tua mente desse pensamento, você precisa encher com outro pensamento. Você vai na palavra de Deus e enche a tua mente com uma palavra positiva de Deus para a tua vida. Vai ler um salmo, vai ler um provérbio, vai ler a palavra de Deus, se enche, se renove com a palavra de Deus, se alimente com a palavra de Deus, fale a palavra de Deus em voz alta.
Porque isso vai produzir vida na tua mente, ao invés de morte. Você está entendendo? A batalha acontece na nossa mente. A nossa mente, que representa a sala de controle da tua vida, a mente humana é a sala de controle da vida. A alma humana é a sala de controle da vida. Na alma humana estão os pensamentos, os sentimentos, o nosso temperamento. Está tudo ali. E é lá que nós tomamos as decisões. Por isso que o homem foi criado com responsabilidade moral. Veja só, entenda bem. O que é responsabilidade moral? Você é responsável pelas escolhas que você faz. Não é o diabo que é responsável pelas suas escolhas. O diabo, ele vai tentar fazer você escolher mal. Ele vai colocar propostas para você escolher o que ele quer. Mas você não é obrigado a falar sim para ele. Muito pelo contrário. Você deve sempre falar sim para Deus. Por exemplo, no jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. As árvores estavam lá, e todas as outras árvores, com todas as outras frutas, né? Tudo para alimento do homem. Essas duas árvores estavam lá. Uma o homem deveria comer sempre, a árvore da vida, e a outra ele nunca deveria comer, porque se ele comesse, ele morreria. Agora, o que acontece? Vocês conhecem muito bem a história. A serpente, o diabo encarnou na serpente, né? Encarnou na serpente. A serpente não era o diabo, ele encarnou na serpente. A serpente tinha sido criada por Deus e veio e ficou ali na árvore tentando ela, falando com ela. E em determinado momento ela aceitou a proposta. Mas a responsabilidade não era da serpente. A responsabilidade de decidir foi de Eva. E aí quando Adão chega, ela oferece para ele, ele come também. A responsabilidade foi de Adão, não foi da serpente, e nem de Eva nesse caso. Porque se Adão tivesse comido, talvez ele teria até restaurado Eva na sua posição, porque ele era a cobertura espiritual sobre a vida dela. Deus falou que era assim que deveria ser. Primeiro ele criou Adão e depois criou Eva. Por isso que havia uma hierarquia de cobertura espiritual. Não quer dizer que um é melhor que o outro, que o homem é melhor que a mulher. Isso é machismo, não tem nada a ver com isso. Mas tem uma ordem de comando que Deus estabeleceu. Ele criou primeiro o homem, depois a mulher. E ele falou que deveria ser assim. O homem deveria ter proteção sobre a mulher. Agora, Adão já chegou e foi comendo o fruto. Por que ele não perguntou para ela por que ela tinha comido, né? Quem tinha conversado com ela, como é que tinha sido aquela história, né? Ele poderia ter ido mais a fundo. Ele podia ter falado: não vou comer. Deus falou para não comer. Vocês estão entendendo? Responsabilidade moral. Você e eu somos responsáveis por falar sim para Deus, por falar não para o inimigo, não para as trevas. Deus, quando vê que eles comeram, Deus chega e procura primeiro por Adão, porque Adão era o responsável primeiro. Então os homens aí, vocês são os primeiros responsáveis pelas suas famílias. Amém? Amém, homens? Amém. Vocês são os primeiros responsáveis. As mulheres são corresponsáveis com os homens, mas o primeiro a ser cobrado vai ser o homem pela sua casa, depois a mulher. Se a mulher, no caso, é a cobertura da casa, porque não tem marido, ficou viúva, ou se só ela é convertida, o marido ainda não, ela vai ser a responsável pela sua casa, até o marido se converter, ou, né? Está entendendo? Responsável espiritual, mas não invalida a ordem natural. Entenda bem, irmãos, isso não tem nada a ver com feminismo, nem com machismo, porque o que Deus sempre esperou do homem e da mulher
de amor, de respeito, de comunicação, de comunhão. E num relacionamento de opressão, de subjugar, do homem subjugar a mulher, do homem oprimir a mulher. Isso é machismo, isso não vem de Deus. O problema é que nós vivemos numa sociedade doente, onde o homem não ocupa o seu papel como deveria, a mulher começa a fazer coisas que não deveria fazer, porque era papel do homem, já que o homem não faz, a mulher acaba fazendo, o homem fica irritado porque ele fica com raiva da mulher estar ocupando o lugar que era dele, mas ele também não se envolve para fazer, aí acaba sendo violento contra a mulher, e vira essa confusão que nós conhecemos, uma sociedade absolutamente adoecida. Mas não foi assim no início, não foi assim que Deus planejou. Deus planejou o quê? Casamento abençoado, um casamento que fosse benéfico, abençoado, que abençoasse a família, as nações, que abençoasse as pessoas, que fosse uma bênção sobre a terra. Então Deus, quando vê que Adão e Eva pecaram, ele fala: Adão, Adão, onde você está? Ele não pergunta: Adão, o que você fez? Ele pergunta primeiro onde Adão está, porque Adão não estava no lugar combinado de comunhão com Deus. Você sabe quando você não tem comunhão com Deus, Deus fica te esperando e você não aparece? Ele fica perguntando: onde você está? Por que você não veio? Por que você não veio ontem? Por que você não veio conversar comigo ontem? Eu estava aqui, estava te esperando. Adão e Deus, na virada do dia, eles conversavam todos os dias. Na viração do dia, Deus descia para conversar, para ter comunhão com o Adão. E aí ele pergunta: por que você não está aqui, Adão? Por que você saiu do lugar? Ele falou o quê? Eu tive medo, eu vi que estava nu, tive vergonha, né? Acho que é melhor a gente ler lá, porque tem coisa que às vezes a gente não lembra o termo exato. Às vezes eu confundo algumas coisas. Aí, Gênesis 3, versículo 8, diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Chamou o homem, né? Acho que o Adão nessa hora queria que chamasse Eva, né? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Aí Deus faz a segunda pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Olha que interessante, Adão estava nu todo esse tempo, e para ele não tinha problema nenhum, ele nem sabia o que era ficar nu, porque a comunhão com ele e Deus era transparente, não precisava mais esconder nada. Sabe que a roupa, na verdade, né, irmãos, é um fruto do pecado, porque a gente passou a se esconder, a ter vergonha uns dos outros, a ter medo, a não se expor, né? De certa maneira é uma cobertura, né? É uma barreira. Adão e Eva nem sabiam que havia nudez. Aí Deus falou: mas quem te falou aqui, ó? Quem te disse que você estava nu? Ou seja, com quem mais você anda conversando, Adão? Com quem mais você anda batendo papo? Sabe, irmãos, quando a gente é um discípulo, a gente não fica escutando outras vozes, a gente só quer escutar a voz que importa. Qual é a voz que importa para nós? A voz do nosso Deus. É essa voz que nos orienta, é essa voz que nos edifica, é essa voz que nos cura, é essa voz que nos traz confiança, é essa voz que nos restaura, é essa voz que nos faz prosperar. A voz do nosso Deus. Adão começou a ouvir outra voz, e essa voz era maligna, ela distorcia a palavra. O diabo não veio com uma palavra nova, ele não veio com uma coisa nova, ele pegou aquilo que Deus tinha falado e distorceu.
Veja um pouquinho antes. Um pouquinho antes dessa, né? Fala da serpente. Versículo 1, capítulo 3. A serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. A mulher sabia o que ela tinha que fazer e o que ela não tinha que fazer. Ela conhecia a vontade de Deus. Ela não pecou por desconhecimento da palavra, por desconhecimento da voz de Deus, por desconhecimento do que Deus queria. Ela sabia o que Deus queria, mas ela estava com o pezinho na perna da árvore, né? Ela tinha curiosidade de conhecer aquele fruto. Talvez era o único fruto que ela ainda não tinha experimentado, sei lá. E aí a serpente, o que ela fala? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. E veja só, o diabo vem com uma pergunta exatamente no lugar onde tinha uma ordem de Deus. Ele não veio falar assim para ela: por que vocês deram o nome de girafa para girafa? Não, a girafa tinha que chamar hipopótamo. Ou por que vocês não chamaram o elefante de leão? Era muito mais legal. Por que ele não veio perguntar isso? Ou então assim, por que vocês comeram daquela árvore ali, à esquerda, lá no canto? Por que ele não perguntou isso? Porque essas coisas não tinha nenhum problema. Deus não tinha falado nada sobre os nomes dos animais. Falou para ele dar o nome que ele quisesse. E depois eles iam conversar. No meio de todas as outras árvores. Não tinha problema. O diabo veio aonde tinha uma ordem. Onde tinha um lugar de obediência. Onde o homem e a mulher tinham que obedecer a Deus. E era uma coisa só, meus irmãos. Eles obedeceram. Era só comer daquela árvore. Aquela maldita árvore. Todas as outras eram abençoadas. Só tinha uma amaldiçoada, uma que não podia comer. E ele veio e falou: por que vocês não comem? Olha para a pergunta: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí a mulher fala: não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, do fruto das árvores do jardim. Só da árvore que está no meio que a gente não deve comer. Ele veio no lugar onde havia um lugar de obediência. Sabe, irmãos, o diabo, ele não vai te questionar onde você já está obedecendo, já está na bênção, já é maduro, já é tranquilo. Ele vai te questionar em lugares que são difíceis para você, lugares onde você tem ainda dificuldade de obedecer a Deus, lugares em que você ainda tem lutas no teu caráter, lutas na tua alma, lugares onde você tem batalhado para vencer. É aí que ele vem, é aí que ele vai te confrontar, é aí que ele vai tentar te fazer ceder. Porque onde você é forte, imagina o inimigo circulando um castelo. Ele quer achar um lugar mais fraco daquele castelo. Quais são os lugares mais fracos do castelo? As portas. Não os muros. Os muros são mais fortes, são grandes, grossos, largos. Tá? As portas são um pouco mais fracas. Por isso que você precisa manter as portas da sua vida fechadas. Sabe? Fechadas. Só abra para o Senhor, só abra para Ele. Né? Não abra para qualquer voz. Não abra para qualquer conselho. Só abra para o Senhor falar na sua vida. Né? Então veja só, aí Deus pergunta: quem te falou que você está mandando? A segunda pergunta. O homem respondeu: não, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus.
Aí Deus chega na terceira pergunta e no problema em si, no pecado em si. Você comeu o fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Era uma ordem, meus irmãos. Deus tinha dado uma ordem. Deus não falou assim: olha, se der, não come não. Você tem todas as outras, não come não. Essa aí não vai te fazer bem, vai te dar diarreia. Que diarreia, né? Uma diarreia que durou muito tempo para resolver, né? Gerou tudo isso, toda essa confusão, meus irmãos, porque desobedeceu. Era uma ordem de Deus. Sabe, irmãos, quando Deus fala na sua palavra, às vezes Ele fala mansamente, Ele fala com amor, fala com graça, mas são ordens. Quando Ele fala para você andar com Ele, estar na presença dEle, ter comunhão só com Ele, né? Se arrepender dos seus pecados, não deixar o pecado escondido, né? Isso são ordens. Ele não está falando: ó, se der, confessa o teu pecado. Se você tiver vontade, perdoa o seu irmão. Isso não é uma possibilidade. Se der, quem sabe, são ordens. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele só e conversa com ele, acerta com ele, perdoa ele, e que ele possa te perdoar também. Peça perdão para ele, resolva, cura, cure a situação. Não fique com coisas mal resolvidas, meus irmãos. Pequenas raposinhas que vão entrando na nossa vida e vão roubando a nossa fé, vão minando a nossa fé. Então não é uma possibilidade, uma coisa, se der, se você quiser, se você tiver afim, não. É uma ordem. Não coma daquela árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Deus não nos engana, meus irmãos. Jesus não nos engana. Ele sempre nos fala a verdade cristalina, transparente. E aí ele chega nessa terceira pergunta. Aí ele chega no pecado em si. Você comeu da árvore, o fruto da árvore que eu falei para não comer, que eu ordenei para não comer? Aí o homem respondeu com toda a coragem, né, e responsabilidade moral: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela ofereceu do fruto e eu comi. Que calça frouxa, né? Que cara lambão. Além de tudo, um covarde. Foi covarde. Desculpa, Adão. Lá no céu a gente vai conversar, né? Já foi perdoado, está no céu, está na presença de Deus. Mas foi covarde. Foi covarde porque ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele preferiu botar a culpa na mulher. A mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, nem fui eu que escolhi. O Senhor arrumou o casamento. Eu estava sossegado aqui no jardim, dormindo tranquilo, acordando a hora que eu queria, fazia o que eu queria. O Senhor me deu. A mulher começou a querer já: não, vamos acordar, vamos fazer tal coisa, vamos plantar uma árvore, vamos dar nova para girar, vamos dar. Porque mulher, você sabe, ela chega e começa, né? Já levou o lixo para fora? Não, já fez isso, já fez aquilo. Eu estava sossegado. Começou, né, a agitar o jardim do Éden. Adão pegou e bota a culpa nela. Sabe, isso é falta, meus irmãos, de caráter. Porque assim, você errar, tá bom, errei, mas assuma o erro. Não corra de Deus. Você fala isso: se você pecar, a vontade de Deus é que você não peque. Mas se porventura você pecar, se porventura você errar, se porventura você cair em tentação, não fuja da presença de Deus. Corra para Deus. Corra na direção de Deus, porque só Ele pode resolver isso. Só Ele pode te perdoar de novo. Só Ele pode te curar. Só Ele pode resolver o problema que você fez. Corra para Ele. Eu sempre falo isso, porque a tendência das pessoas é fazer como Adão: ter medo e se esconder, ter vergonha e se esconder. Não faça isso, porque isso é que o diabo quer. Ele quer, se você erra, que você fuja da presença de Deus. Quantas pessoas
param de participar da igreja, param de participar das reuniões porque ficam envergonhados, porque estão com algum problema, às vezes tropeçaram em alguma coisa, erraram, pecaram. Volta, conserta. Não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Sempre é possível você recomeçar em Deus. Então corra para o Senhor, corra na direção dEle e não fuja dEle. Não fuja de Deus, é tolice. Primeiro que você não consegue escapar dele. Segundo, você vai virar um fugitivo eterno. Foi assim com Caim, que matou Abel. Deus falou o que para ele? Você vai ficar um nômade, vai se tornar um errante, sem destino. Então, aí o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? Ele perguntou. Você conhece a mulher, né? Como as mulheres são. Deus já perguntou assim: conta o contexto para ela. O que foi que você fez? Como que isso aconteceu? Conte a história toda. Como é que isso começou? É interessante, a pergunta é diferente. Com o homem, Deus foi bem objetivo. Por acaso você comentou aí para ela: o que foi que aconteceu, ela? Conte-me tudo, não esconda nada, né? Fala tudo, desembucha, estou te ouvindo. Porque você sabe que as mulheres são mais detalhistas para contar as coisas, né? Elas gostam dos detalhes, das minúcias, de como foi e tal. Olha, mas da hora aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Então Deus falou: o que foi que você fez? Como que foi que aconteceu isso? Aí ela falou: a serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. E Deus dá uma punição para a serpente, né? Dá uma punição para Satanás. Para Satanás e para a serpente, coitada. A serpente que estava incorporada em Satanás também sofreu dano, né? Mas é claro que Deus não estava com raiva da cobra só, né? Estava com raiva do inimigo, né? Porque Deus fica com raiva também, viu, irmãos? Pensa que ele não fica, não. Porque Satanás estava criando problemas. Já que ele não podia confrontar Deus, não podia atacar Deus diretamente, que ele foi lançado da presença de Deus, ele tentou então fazer o quê? Atacar Deus através da humanidade, através da raça humana que estava na sua infância. O homem estava nascendo, estava começando a caminhar com Deus, era o início de tudo, ainda havia toda uma ingenuidade, né? Havia todo ainda um processo de amadurecimento que viria para frente. Deus ia ensinar o homem a conhecer o bem e o mal, mas Ele ia ensinar. Através, né, de andar com Deus, o homem ia ser instruído em todas as coisas. Então, vocês conhecem o resto da história, né? Mas veja só, transferência de responsabilidade. Adão transferiu para Eva, Eva transferiu para a serpente. E a serpente tentou correr, Deus tirou as pernas dela, né? E ela teve que rastejar e não deu tempo dela fugir. Quer dizer, Deus teve que tomar atitudes. Deus teve que tomar atitudes. Tirou a árvore da vida do meio do jardim. Botou um querubim para guardar a árvore da vida. Isso significa que Deus tirou a eternidade do homem. Naquele momento, o homem e a mulher perderam o acesso à eternidade. O céu que era vista livre, você imaginou? Ele estava aqui embaixo, eles olhavam para cima, eles viam o céu das estrelas, ele viu o segundo céu, e eles viam onde os anjos caminham, onde os demônios também ficam, né? Os anjos vêm e vão, passam pelo segundo céu, e eles viam o terceiro céu, que é onde Deus está. Eles tinham acesso livre, visão aberta, enxergavam tudo que acontecia lá. Depois do pecado, fechou. O terceiro céu fechou, o segundo céu fechou, e a gente só enxerga esse primeiro céu aqui. E olha lá, tem que criar telescópio cada vez mais potente para enxergar as bordas do infinito que continuam se expandindo.
Você está entendendo? A crise, o problema, o tamanho do problema foi muito sério. Agora, Deus quer que a gente seja discípulo. Discípulo é alguém disposto a obedecer, a caminhar com Deus. Ele não quer apenas que você seja um convertido, ele quer que você vá mergulhando, mas não precisa ficar desesperado, né? Você começa nadando na água rasa, é normal. Quando você não sabe nadar, como é que você começa a aprender a nadar? Você vai nadar primeiro no rasinho, na piscina, ou na praia, né? Você não vai no lugar fundo de cara. Você vai gradualmente perdendo o medo da profundidade da água, vai aprendendo a se mover dentro da água, aprendendo a nadar, a flutuar. Então com Deus é a mesma coisa, você começa na margem, na água rasa, mas você deve sempre desejar ir mais fundo, ir mais longe, mergulhar mais fundo. Mas não tem problema onde você está hoje, porque Deus vai te conduzir, o Espírito Santo vai te conduzir a lugares mais profundos. Mas é um processo, você precisa desejar se tornar um discípulo, ser um discípulo. Não seja alguém que se contente com a periferia, que ele está perto de Jesus. A multidão que seguia Jesus, tinha aquela multidão de gente, mas nem todos eram discípulos. Aliás, bem poucos eram discípulos. Jesus tinha seus 12, dentre os 12 ele tinha 3, ele tinha mais amizade, e dentre os 3 ele tinha João, que era o mais próximo dele. Então era João, mais próximo, aí tinha Pedro, Tiago e João, depois tinha os 12. Desses 12 ainda tinha um que era traído, Judas, Aí ele tinha mais 70, depois ele tinha 120, depois ele tinha 500, e aumentando o número de discípulos, mas ele tinha um núcleo mais próximo e ia ampliando esse número, pessoas com quem ele tinha relacionamento, mas chega a ter 500 discípulos que viram Jesus ser recebido nos céus, entrar na nuvem, isso, imagina isso, eles contemplaram, viram 500 discípulos, viram Jesus subir, e 120 ficaram orando em Jerusalém até receber o batismo do Espírito Santo. Você vê que não é fácil. Discípulos, ser um discípulo não é para a multidão. Então, não se contente em ser multidão. Queira ser discípulo, queira ser alguém que vai mais fundo, que vai mais perto, que caminha mais perto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque discípulo vai produzir outro discípulo. Alguém que é discípulo de Jesus, que é um seguidor de Jesus, alguém que aprende com Jesus, ele vai formar outros, ele vai ensinar outros. Amém? A multidão que estava seguindo Jesus, enquanto tinha pão, tinha palavra bonita, tinha quando Jesus viu que tinha uma multidão seguindo ele, ele começou a trazer um duro discurso. Jesus era incrível, é impressionante. Você fala, Jesus, mas agora que a igreja está crescendo, você vem com essa palavra dura? Agora que o povo está vindo, Jesus, a palavra está tão gostosa, está tão boa, tem pão multiplicado, está uma festa. Jesus falou, vamos trazer uma palavra dura para ver se todo mundo fica. O que aconteceu? Não ficava, o povo saía, o povo queria ouvir uma palavra tranquila, uma palavra boa. Assim, boa no sentido que afaga o ego. Bom, olha, tudo isso que eu estou falando, irmãos, dentro de um contexto de amor, porque Deus ama a sua vida, amém? Você crê que Deus ama a sua vida? Amém. Então você está preparado para ouvir uma palavra um pouco mais dura, porque nós partimos da base de que Deus te ama. Então tudo que nós estamos falando é dentro de um contexto que Deus é o teu Pai, Deus te ama. Então você está preparado para ouvir a verdade mais crua e nua. Amém? Porque o discípulo, ele suporta, ele ouve,
Certa vez Jesus trouxe esse discurso, e aí ele olhou para os seus discípulos, porque todo mundo começou a sair, ele olhou para os dois e falou: e vocês, já resolveram? Vocês vão ficar ou não vão? Se quiser ir também, não tem problema. Aí Pedro falou: não, Senhor, mas nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Graças a Deus, né? Eles ficaram. Mas Jesus falou: ó, tudo bem, eu não vou ficar chateado se vocês forem, mas eu não vou enganar vocês com palavras bonitas, com palavras facinhas, macias. Eu vou falar o que precisa ser dito, eu vou falar o que vocês precisam ouvir. Amém? Amém. Porque ser um discípulo envolve essa responsabilidade. Vamos ler lá em Lucas. Lucas 9. A partir do versículo 57. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É 9, 23, versículo 23. Disse ele, tem outra versão que fala assim: e Jesus falava a todos. Isso, Jesus dizia a todos: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se alguém tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Meu irmão, essa é a palavra que Jesus traz para nós. Ele te chama de bem-aventurado, de feliz, né? Por você ser um seguidor, por você ser um discípulo. É um privilégio, mas é Jesus que está falando isso. E ele falou para todos. Ele falou aqui na minha tradução, disse ele à multidão. Olha só, ele sabia que a multidão não era discípulo. Aí disse ele à multidão: se alguém quer ser meu discípulo, dentre essa multidão que está aqui, a multidão, meus irmãos, estava interessada em ser curada, a multidão estava interessada em comer, a multidão estava interessada em resolver seus problemas financeiros, a multidão estava interessada em casar, em ter casamento e não sei o que. Tinham mais variados interesses na multidão. Curiosos, queriam ver o milagre, ver se era verdade mesmo, queriam ver um show da fé, né? Aquela coisa que Jesus vai fazer agora e tal. Quantas vezes pediram milagre para Jesus? Quantas vezes falaram para ele curar alguém e ele falava: não vou curar não. Para essa geração, o sinal é aquele sinal do profeta Jonas. Qual que era o sinal do profeta Jonas? Arrependei-vos, porque senão vocês vão morrer. Esse era o sinal do profeta Jonas. Arrependei-vos, porque senão vocês vão morrer. Meu Deus, que sinal ruim! Trazia temor para as pessoas, trazia medo, pavor para as pessoas. Mas Jesus fala isso, falou para a multidão, falava para a multidão: se você quer ser meu discípulo, veja só, a proposta de ser discípulo de Jesus é para todo mundo. Jesus não tinha os 12 queridinhos dele, ele fazia a proposta de ser discípulo para todos. Qualquer um da multidão podia se tornar um discípulo de Jesus. Qualquer um. Então veja só, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele conhecia o coração das pessoas, mas ele fazia o convite para todo mundo. Só que tinha condições. Se alguém quer ser meu discípulo, primeira condição: negue-se a si mesmo. Jesus amado, que duro que é isso. Negue-se a si mesmo. Aí não para aí. Tome diariamente a sua cruz. E aí você está pronto para ensinar. Olha, convenhamos que não é fácil ouvir isso, né? É ou não é? Não é fácil. E se é fácil de ouvir, não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer isso que ele está falando.
negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz, e então você está pronto para me seguir. Mas esse é o Evangelho, porque isso foi o que Jesus falou, e Ele é o centro da igreja, Ele é a pedra angular da igreja. Não tem outro Evangelho. Eu não vou pregar outro Evangelho para me tornar popular, você entendeu? Não vou pregar. Eu vou pregar aquilo que eu entendo em Deus que tem que ser pregado, porque é esse Evangelho que transforma a nossa vida, é esse Evangelho que muda a gente, é esse Evangelho que nos torna discípulos, é esse Evangelho que traz unção para a nossa vida. É o Evangelho que te leva a muitas vezes morrer para você mesmo. Eu falei domingo passado, a cruz não é um ornamento. A gente hoje tem a cruz, como muita gente usa a correntinha com a cruz, né? Mas ele não é um ornamento. A cruz, meus irmãos, era um símbolo de maldição. Quando alguém passava carregando uma cruz naquele tempo, é porque aquele cara ia morrer naquela cruz. Ninguém passava carregando uma cruz, carregar a cruz. O cara que carregava a cruz era certeza que ele ia morrer naquele dia, porque ele ia ser crucificado naquela cruz. O camarada levava a sua própria cruz, né? Então ninguém pode festejar. Para nós a cruz é motivo de salvação, mas para Jesus não foi motivo de salvação. Para Jesus foi morte, foi dor. Ele experimentou a morte e ele ficou no lugar dos mortos 3 dias, sem precisar passar por isso. Ele não precisava passar por isso, mas ele sabia que tinha que fazer dessa maneira para derrotar Satanás, para envergonhar Satanás, para deixar ele no desprezo, para deixar ele despojado. Satanás, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou nu, e diante de todos os anjos e diante dos seus demônios também, ele foi despojado, envergonhado. Porque foi o triunfo de Deus, foi a sabedoria de Deus. Enganou totalmente Satanás, porque Satanás jamais podia imaginar esse nível de amor e de bondade de Deus, porque ele é mau. E ele jamais podia imaginar que Deus chegasse a esse ponto. Então foi o desprezo eterno que ele sentiu, né? Ele foi despojado da sua força. Amém, irmãos? Foi despojo, foi um despojo. O inferno foi despojado. Jesus desceu aqueles lugares mais profundos e foi pregar aos cativos. E diz que quando ele subiu, ele trouxe com ele uma multidão de cativos. Eram os cativos da morte, eram aqueles que morreram crendo nas promessas, mas ainda ninguém havia vencido a morte. Então eles ficavam lá, esperando um dia o Messias aparecer. Mas eles não podiam sair, porque o diabo tinha o cadeado da morte na mão dele, as chaves da morte. Então, eu já falei isso algumas vezes, tinha lá o seio de Abraão e o lugar de tormentos, no Hades, que é o lugar dos mortos. Jesus foi no seio de Abraão e liberou aquelas pessoas. O lugar de tormentos não foi possível, porque o lugar de tormentos, aquelas pessoas morreram sem crer, sem nada, não queriam. Mas os que estavam no seio de Abraão foram levados com Jesus. E aí, hoje, o lugar dos mortos só tem o lugar de tormentos. Então hoje quem morre odiando a Deus, rejeitando a Deus, vai para o lugar de tormentos, que a Bíblia às vezes traduz como inferno, né? E quem morre crendo no Senhor, né, tendo algum nível de relacionamento com Deus, vai direto para a presença de Deus. Porque Paulo fala que a morte era lucro, era partir e estar com Cristo. Então não tem um lugar intermediário onde a pessoa fica, num limbo, num purgatório. Não existe isso. Esse lugar não existe. Ou é partir e estar com Cristo. Hoje, depois da ressurreição de Cristo, é assim: quem morre em Cristo, pá, direto.
Fechou o olho aqui, abriu o olho lá. Instantaneamente. Tua alma e teu espírito são recolhidos e estão de volta com o Pai dos Espíritos, diz Deus. É isso que a Bíblia fala, não estou inventando nada disso, está tudo escrito ali. É que isso fica jogado, às vezes, em vários livros, você tem que ficar amarrando as coisas para fazer sentido. Mas a Bíblia fala isso, que aquele que morre, a alma e o espírito voltam para o Pai que as deu, o Pai dos Espíritos, que é Deus. E o corpo volta para o pó, para virar pó, volta para a terra. Depois nós vamos receber o corpo glorioso, quando Jesus voltar. Nós vamos receber um corpo eterno, igual de Jesus, no abrir e fechar de olhos. A única diferença é que o nosso corpo não vai ter nenhum machucado, nada. E o corpo de Jesus vai ter as marcas da cruz. Ele escolheu, irmãos, ter o seu corpo marcado para que o nosso corpo não tivesse marca nenhuma. Aleluia! Você já imaginou isso? Você já imaginou o nível de amor de Deus? Ele escolheu ter o seu corpo marcado por toda a eternidade. Os sinais da cruz vão estar em Jesus para sempre. Vai ter uma mácula em Jesus, nas mãos e nos pés, no seu lado, para que você e eu não tivéssemos marca nenhuma. Isso é tremendo, isso não tem amor maior, não existe, não tem palavra para expressar esse nível de amor. Por mais que a gente tente falar, falta palavra para explicar isso, porque a verdade é essa. Você vai ter um corpo perfeito, sem ruga, sem mácula, nada. E ele também vai ser um corpo perfeito, só que vai ter a marca da cruz. Vai ter a marca da cruz. Por isso que ele conquistou esse lugar de autoridade. Imagina isso. Ele conquistou esse lugar. Ele é o único digno. Lá em Apocalipse tem uma cena, que estava todo mundo em silêncio, porque parece que não tinha ninguém digno de abrir os livros, de abrir o livro. Não tinha ninguém de abrir os selos lá. E aí um anjo fala, se eu não me engano, a cena, eu sempre teve confundido algum personagem, mas parece que um anjo fala: Cordeiro pode abrir. Tem o cordeiro. Tem o cordeiro pode abrir. O cordeiro é digno de abrir o livro, de abrir os selos. Já pensou? Tem um que é digno. O cordeiro é digno. Jesus é digno. E ele é a pessoa que Deus colocou para nos governar por toda a eternidade. É a pessoa que vai nos ensinar a governar, a criar, a construir. Você imaginou? Você vai aprender a criar coisas. Como Deus cria? A partir da palavra. Deus vai te ensinar a fazer coisas. Porque não é como a gente vai. O homem, para criar uma coisa, ele não cria, ele transforma. Ele pega algo que já existe e trabalha em cima daquilo, não é isso? O homem, para construir um móvel, ele pega uma madeira que já existe, corta aquela madeira, transforma num móvel. Para construir um vaso de barro, ele pega a argila, o barro, põe na máquina, faz o barro, ferro. Todas as coisas que o homem criou, elas não saem do nada. É uma transformação de uma matéria em outra coisa. Mas Deus não, Ele criou a partir do nada. Das coisas que não existiam, Deus trouxe a existência. E Deus vai nos ensinar a criar coisas do nada. Você já pensou nisso? Por isso que a eternidade precisa de tempo, né? Porque Deus tem muita coisa para nos ensinar. Você já pensou que coisa maravilhosa? Deus fala: eu quero que você, a Rose, vai criar um novo tipo de passarinho. Eu vou deixar ela ficar um tempo lá, ela vai estudar isso e vai criar com o canto que ela quiser, com a cor que ela quiser, com o formato que ela quiser, vai voar do jeito que ela quiser, ela vai criar esse passarinho. E aí Deus dá um tempo para ela e ela vai ficar ali até a hora que Deus vai mostrar o projeto para Deus. Estou viajando, tá, gente? Isso aqui não tem que fazer parte da mensagem.
mas é só para vocês se animarem para o céu, se animarem para a eternidade, porque é muito bom, é muito melhor do que a gente pensa. Adão e Eva estavam no comecinho. A árvore, o conhecimento do bem e do mal, Deus ia dar para eles, mas à medida que eles andassem com Deus. Por isso que nós temos todo esse processo de volta para Deus. A sua alma é o campo de batalha, é aí que você toma suas decisões. Por isso que você precisa escolher: eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero os princípios de Deus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Não importa o preço que eu vou pagar. Para ser salvo você não precisa pagar nada. A salvação é de graça, mas depois, para você caminhar com Jesus, se tornar um discípulo, aí tem o preço de tomar a sua cruz a cada dia, negar-se a si mesmo, né? É que nem quando alguém te dá um ingresso para assistir um jogo de futebol. A pessoa fala: ó, está aqui o ingresso, vai bater, o Palmeiras ganhar mais um, né? Dá o ingresso para você, aí você vai assistir o jogo, mas a comida é por sua conta. O preço da comida, e às vezes o preço da comida no estádio é quase o preço do ingresso, né? Aí você vai lá, você fala: come um cachorro quente, um refrigerante, pipoca e tal, aí você paga, né? Tipo assim, você já está no jogo, você está assistindo a partida, né? Aí é isso que mais ou menos, estou fazendo uma comparação, né, ruim, mas você já está salvo, você não precisa pagar o ingresso da salvação, Jesus já pagou todos os ingressos. Agora, se você quer comer, se você quer beber, você precisa pagar o preço. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa pagar o preço de andar mais perto dele, de buscar mais a ele, de se alimentar dele, de querer negar a si mesmo, de querer: Pai, com a sua vontade, faça a vontade de Deus, escute o que Deus quer que você faça. Você vai ser muito mais feliz. Você vai ser muito mais feliz, porque a vontade de Deus para você é melhor do que a sua vontade. A vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa vontade, porque Ele não erra, e Ele sabe o que você precisa, na medida certa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Então, anime o teu coração, responda positivamente ao convite de Jesus. Se alguém quer ser meu discípulo, eu quero. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou encerrar com essa pergunta. Você pode falar: pastor, mas eu já sou um discípulo. Amém. Mas você pode ainda ser um discípulo melhor. Você pode ir mais fundo. Você pode mergulhar mais em Deus. Tem coisa ainda que você precisa abrir mão. Não é? Porque eu também tenho. Tem coisas que eu ainda preciso negar. Tem coisas que eu ainda preciso levar para a cruz. Então, nessa noite, eu quero convidar você a colocar diante de Deus o seu coração. Fala: Senhor, eu quero ser um discípulo melhor. Eu quero ser um discípulo se eu ainda não sou. Eu quero me tornar um discípulo melhor se eu já sou. Amém? Se essa palavra falar com você, levante a sua mão. Não precisa vir à frente, eu não vou pedir, mas é só um sinal de fé, de eu quero. Né? Eu quero ser um discípulo melhor. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe. Comece a orar agora no seu lugar. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser um discípulo melhor, um discípulo ainda mais obediente do que eu tenho sido. Eu quero te obedecer, eu quero ouvir a tua voz, só a tua voz, Pai. Obedecer só a tua voz. Não me deixa perder tempo com palavras camufladas, com meias verdades, com verdades muitas vezes distorcidas. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, a tua palavra, as tuas propostas para mim. Eu não quero ouvir propostas do inimigo, eu não quero ouvir propostas do inferno.
inferno. Eu não quero ouvir propostas de quem eu não conheço. Eu quero ouvir as tuas propostas, porque o teu projeto para mim é abençoar. A visão que o Senhor tem para mim é a melhor. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos ser Teus discípulos, Senhor. Discípulos. Alguém que caminha pertinho, alguém que escuta e obedece, escuta a Tua voz e coloca em prática. O Senhor ama a tua vida, meu irmão. O Senhor te ama e Ele sabe o potencial que tem sobre você. Por isso Ele está te convidando a se tornar um discípulo. Ele não quer que você se negue para te oprimir, não é nada disso. A gente às vezes tem essa mentalidade: Jesus quer que eu tome a minha cruz, Ele quer que eu negue a mim mesmo, para me fazer sofrer, para me fazer perder isso, parar de fazer aquilo. Não é isso. Ele te faz ser um discípulo, Ele quer que você seja um discípulo, porque Ele vai abençoar a tua vida. A tua vida vai ficar melhor. Você vai ser muito mais feliz do que você tem sido. Você vai ser muito mais frutífero do que você tem sido. Você vai ser muito mais abençoado do que você já tem sido. E você vai poder ensinar outros a também se achegarem a Jesus, a também se tornarem discípulos dele. Essa é a vontade de Deus, que você seja um bom discípulo e que produza, gere outros discípulos. Fale para o Senhor: eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo, ainda melhor, Senhor. Faz de mim um discípulo ainda melhor. Eu sei que há um preço, mas eu quero pagar esse preço. Eu quero pagar esse preço para ser um discípulo melhor. Oh Jesus, sela essas palavras que os teus filhos falaram. Sela, Pai, para que elas se cumpram, para que elas se cumpram, para que elas se cumpram. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dá um aplauso para o Senhor, porque Ele merece. Aleluia, amém. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada, amém? Amém. E abençoe outras pessoas também, em nome de Jesus. Deus te abençoe.